Era a luz cinzenta e esgotada de uma tarde de outono que se infiltrava pelas persianas de vinil do andar executivo, banhando o carpete de fibra sintética em um tom de melancolia corporativa. Elias segurava o envelope pesado em suas mãos, a textura do papel branco de alta gramatura parecendo ironicamente luxuosa para conter uma sentença de demissão. O ar-condicionado central emitia um zumbido constante, um ruído branco industrial que parecia abafar não apenas o burburinho da cidade lá fora, mas também o batimento lento e surdo do seu próprio coração. Ele podia sentir o cheiro característico daquele escritório. Uma mistura etérea de café requentado, desinfetante de limpeza profunda e a sutil fragrância de lavanda que sua chefe, a senhora Clara, insistia em usar no difusor da recepção. O silêncio era opressor. Era o silêncio que se segue a uma bomba que não explodiu, mas que destruiu tudo com a onda de choque. Seus olhos percorreram o envelope, mas sua mente estava a quilômetros de distância, presa 6 meses no passado. Aquele dia não tinha sido cinza. Tinha sido uma tempestade de fogo e fúria. Ele se lembrava daquele cheiro, diferente de tudo que ele já havia sentido. Não era a lavanda dos escritórios. Era o odor penetrante e metálico de borracha queimando violentamente, de gasolina vaporizando sob calor extremo. O cheiro de pavor. Ele podia quase sentir a umidade do casaco encharcado de chuva contra sua pele enquanto corria, o asfalto escorregadio sob seus sapatos de segurança. A visão era um borrão laranja cegante contra o crepúsculo. Lembre-se do som. Não o bip dos computadores da senhora Clara, mas o estalo terrível e agudo do metal se contorcendo e rasgando. O vidro temperado estilhaçado, cintilando na beira da rodovia, parecia 1 milhão de pequenas estrelas mortas refletindo a luz infernal do fogo. A memória era tão vívida que ele involuntariamente apertou o envelope. A dor fantasma em seu ombro esquerdo retornou. A recordação do peso inerte da senhora Clara, coberta de fuligem e em estado de choque, enquanto ele a puxava para longe da carcaça fumegante do veículo de luxo. A sensação da fuligem áspera e oleosa em suas palmas, o sabor amargo da adrenalina na parte de trás de sua garganta. Ele se lembrava de cada detalhe. A fumaça grossa, acridamente doce, que o forçava a fechar os olhos por reflexo. O calor escaldante na proximidade imediata do carro. O som abafado de sua própria respiração ofegante, misturando-se aos gritos distantes das primeiras sirenes de emergência que se aproximavam lentamente. Agora, sentado naquela cadeira de espera de design minimalista e desconfortável, o contraste era brutal. Aqui, tudo era controle, silêncio e ordem. A senhora Clara, impecavelmente vestida, havia acabado de lhe entregar um pacote que prometia cobrir 3 semanas de salário, um agradecimento frio e formal pelos seus serviços dedicados. Ele havia arriscado tudo por ela, e no dia seguinte ao seu heroísmo silencioso, a resposta fria e calculista da empresa vinha embrulhada em papel timbrado. Ele observou o padrão repetitivo e ligeiramente sujo das telhas acústicas no teto, cada quadrado parecendo um pedaço de memória aprisionado. O revestimento institucional das paredes, um tom de bege que parecia projetado para não provocar absolutamente nenhuma emoção. O peso de ser um pai solteiro, a lista de contas a pagar que pairava sobre ele como uma nuvem escura, parecia agora mais pesado do que o peso da executiva que ele havia carregado para a segurança. Sua visão se fixou em uma pequena mancha de café seca no canto da mesa de mogno, um detalhe minúsculo, mas que de alguma forma parecia resumir a banalidade e a injustiça daquele momento. A mancha estava ali há dias, ignorada, assim como seu ato de bravura parecia ter sido reduzido a uma nota de rodapé esquecida, ofuscada por uma reestruturação de pessoal. O cheiro do carpete novo, recentemente limpo, tentava disfarçar anos de tráfego de sapatos e preocupações. O reflexo opaco das luzes fluorescentes nas superfícies polidas aumentava a sensação de esterilidade. Ele podia ouvir, se fizesse silêncio suficiente, o som de sua própria esperança sendo esmagada sob a bota de uma burocracia implacável.
Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A luz da manhã entrava filtrada pela persiana veneziana ligeiramente empenada, traçando listras pálidas e douradas no chão de linóleo desgastado. Ele segurava a caneca de cerâmica de borda lascada, o calor se transferindo lentamente para a palma da mão, um conforto físico e imediato que contrastava brutalmente com a turbulência fria que se instalara em seu peito. O café, uma mistura simples e amarga, exalava um vapor denso que subia e se dissipava no ar parado da pequena cozinha, carregando o aroma terroso e reconfortante que era o único luxo acessível naquela manhã incerta. Ele observava as partículas de poeira dançando preguiçosamente nos feixes de luz. Cada minúsculo ponto, um universo em movimento lento, indiferente à monumental ironia que havia reescrito o mapa de sua vida em menos de 48 horas. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo zumbido contínuo e monótono da geladeira antiga, um som familiar que servia como uma espécie de batimento cardíaco da casa. Era um silêncio pesado, preenchido com os ecos persistentes da noite anterior e, mais crucialmente, com o barulho ensurdecedor daquele instante de caos. Ele fechou os olhos, e a memória veio não como uma imagem nítida, mas como uma violenta sobrecarga sensorial. O som. O som. Não apenas o estrondo metálico da colisão, um som seco e gutural de metal se retorcendo contra concreto e asfalto, mas o subsequente ruído do vidro de segurança se estilhaçando, milhares de pequenas detonações agudas que pareciam perfurar a própria membrana do tempo. E o cheiro? O cheiro de gasolina evaporando rapidamente, misturado ao odor cáustico de óleo quente e borracha queimada, um perfume químico e sufocante que prometia destruição. Esse cheiro havia se impregnado em suas narinas, em suas roupas, e parecia residir agora permanentemente no fundo de sua garganta, um lembrete físico da proximidade com o limite. Ele podia sentir novamente o calor. Não o calor ameno do café na caneca, mas o calor intenso e radiante que emanava do capô amassado. Um calor que parecia sugar o oxigênio do ar. Era o calor do fogo incipiente, as primeiras línguas laranja e amarelas lambendo timidamente as bordas da bateria e dos fios expostos, crescendo em confiança a cada segundo que passava. A urgência daquele momento não era uma abstração. Era uma pressão física, uma necessidade primal de agir antes que o tempo se esgotasse. Um contador regressivo audível e visível, lembrar-se da textura do cinto de segurança, a aspereza da fita de nylon desgastada cortando a pele de sua mão enquanto ele tentava desesperadamente manipular o fecho emperrado, era quase tão vívido quanto o momento em si. A pele de sua chefe, pálida e coberta de sujeira e suor, sob o brilho da luz de emergência piscando, parecia infinitamente frágil. Aquele peso, o peso inerte de um corpo que dependia inteiramente de sua força e decisão, naquele micro-instante de adrenalina pura. E então, o contraste. A transição abrupta da fumaça, do grito primal e do risco de vida para a sala de recursos humanos. A diferença era chocante. A sala de reuniões pequena com ar-condicionado excessivamente gelado que cheirava a produtos de limpeza industriais e papel novo. O silêncio ali era polido, administrativo, desprovido de qualquer calor humano ou vestígio de perigo. O som ali era o clique seco de uma caneta sendo tampada, o sussurro de papéis sendo deslizados sobre a mesa de madeira falsa. Ele se lembrou da sensação do papel da rescisão, fino, frio e com bordas muito nítidas, contrastando com o peso moral de ter arriscado tudo para salvar a pessoa que o entregava. As palavras impressas, reestruturação operacional, excesso de quadro, eram frias e vazias, meros símbolos que tentavam mascarar a bizarra ingratidão que parecia pairar no ar como uma névoa invisível. Não havia menção à fumaça, ao fogo, ao heroísmo instintivo, apenas a frieza implacável do procedimento corporativo. Ele levou a caneca à boca, o café já morno, e o gosto ligeiramente rançoso o trouxe de volta ao presente. Seus olhos se moveram pela sala de estar minúscula e familiar.
A pilha de livros infantis cuidadosamente organizada ao lado do sofá, esperando o momento em que a criança acordaria e exigiria a história da baleia azul que queria ser astronauta. O ursinho de pelúcia, com um olho faltando, aninhado sob um cobertor velho e desbotado, cuja textura macia e familiar ele frequentemente acariciava, mesmo quando estava sozinho. A vida de seu filho era o ponto fixo inabalável em meio a este novo e absurdo turbilhão. A necessidade de provisão, o calor daquela pequena mão segurando a sua, era o peso real, o único peso que importava. O resto, a demissão, a ingratidão, o cheiro de fumaça persistente, eram apenas ruídos periféricos que precisavam ser silenciados. Ele precisava encontrar uma maneira de navegar nesta nova paisagem de incerteza, mantendo a serenidade que seu filho merecia e exigia. A tapeçaria de sua vida havia sido rasgada e remendada de forma estranha, mas os fios essenciais, o amor e a responsabilidade, permaneciam firmes. Ele observou o padrão intricado das veias na parte de trás de sua mão, a mesma mão que havia puxado o corpo inerte para fora do veículo em chamas. A pele estava limpa agora, mas a memória muscular da luta ainda estava ali, gravada profundamente. Ele respirou fundo, tentando aspirar apenas o ar limpo e o cheiro fraco de cereal matinal que começava a emanar do quarto ao lado. A cada respiração, ele tentava expelir a frustração, a perplexidade e o odor residual da tragédia evitada por pouco. O sol subia, e as listras douradas na sala se alargavam, prometendo um dia longo, cheio de tarefas mundanas, currículos enviados e a constante necessidade de manter a fachada de estabilidade. Não havia tempo para ruminar sobre a injustiça, apenas para a próxima xícara de café e o próximo passo cauteloso. A jornada se estendia infinitamente à sua frente, exigindo resiliência silenciosa e foco inabalável. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O cheiro de ozônio e metal queimado era uma mortalha pesada, um perfume cáustico que grudava nas narinas e na parte de trás da garganta, misturando-se com a doçura enjoativa da fumaça de plástico derretido. A poeira fina, levantada pelo impacto inicial e agora suspensa na luz alaranjada dos sinalizadores de emergência, parecia dançar em câmera lenta, cada partícula capturando e refletindo a urgência irreal da cena. A adrenalina, que até então havia agido como um anestésico potente, começava a se dissipar, deixando para trás um rastro de exaustão física que pesava sobre os ombros como um manto de chumbo úmido. Elias sentia a pele tensionada e fria, um contraste gritante com o calor residual que ainda emanava da carcaça retorcida do veículo à beira da estrada. O asfalto rugoso sob os joelhos, onde ele havia se apoiado para recuperar o fôlego depois de arrastar a senhora Helena para uma distância segura, raspava contra o tecido das suas calças, uma textura áspera e familiar que servia como uma âncora na realidade fragmentada. O barulho alto e intermitente do metal estalando enquanto esfriava e se contraía era pontuado pelo chiado baixo e constante de pequenos focos de incêndio que ainda teimavam em lamber as bordas do matagal seco. O som era hipnótico, um lembrete sutil e perigoso do que poderia ter acontecido, um eco da explosão contida que ele havia evitado por meros segundos. Ele observava a senhora Helena, agora sob os cuidados dos paramédicos, envolta em um cobertor térmico prateado, que refletia a luz vermelha e azul das viaturas. Ela parecia pequena e frágil, uma figura completamente diferente da executiva imponente que ele via diariamente na sala de reuniões. Seus cabelos loiros, geralmente impecavelmente arrumados, estavam desgrenhados e levemente chamuscados nas pontas, e a palidez de seu rosto era acentuada pelo choque. A visão daquele rosto tão perto da tragédia desencadeou uma cascata de memórias sensoriais sobre o momento do resgate. O peso inerte do corpo dela, a resistência da porta amassada que ele teve que forçar com uma força que ele nem sabia possuir. O calor intenso que irradiava do painel, queimando a pele exposta dos seus antebraços. Ele ainda podia sentir a vibração da chave de ignição no contato, um zumbido elétrico desesperado, antes que ele finalmente a desconectasse.
O céu, tingido de um roxo profundo do crepúsculo tardio, oferecia um contraste surreal com o caos terrestre. Acima, as primeiras estrelas começavam a perfurar a escuridão crescente, indiferentes à urgência humana abaixo. A brisa que vinha do campo aberto trazia consigo o cheiro de terra molhada e grama recém-cortada, um aroma bucólico que lutava para se sobrepor ao fedor químico da destruição. Era um lembrete de que, a poucos metros daquela catástrofe pontual, o mundo continuava seu ciclo, alheio. Elias fechou os olhos por um instante buscando estabilidade. Dentro da sua cabeça, o grito silencioso da sirene ficava mais alto, e ele podia reviver o instante crucial. A decisão instantânea. A negação do medo. A vida dele, ultimamente, havia sido definida pela rotina meticulosa de ser pai solteiro. O despertador às 5, a preparação do café da manhã nutritivo, a corrida contra o tempo para deixar o filho na escola antes de enfrentar o trânsito até o escritório. Essa rotina era sua armadura, sua única certeza. O ato de pura impulsividade, de atirar-se ao perigo sem cálculo, parecia estranho ao seu eu habitual, ponderado e focado na segurança. Ele tocou distraidamente o pulso, sentindo o ritmo lento, mas firme, do coração. Os músculos das costas protestavam com dores agudas, resultado do esforço não natural de carregar um peso adulto sob tensão. Cada fibra do seu corpo parecia reter a memória do calor opressor. Ele lembrou-se da forma como o vidro da janela, estilhaçado, irradiava pequenos reflexos prismáticos na testa enquanto ele se inclinava para dentro do carro, e o modo como o couro do assento estava estranhamente quente ao toque. Ao longe, ele ouvia a voz calma e profissional de um dos membros da equipe de resgate, conversando com a polícia rodoviária, detalhando o incidente com termos técnicos e desapaixonados. A distância emocional daquela descrição contrastava violentamente com a experiência visceral que ele acabara de vivenciar. Para eles era mais um relatório. Para ele, era o momento em que a linha tênue entre a vida e a morte tinha se tornado fisicamente palpável. A poeira assentava lentamente, e as sombras alongadas das árvores da margem da estrada pareciam engolir a luz dos veículos de emergência. Havia um silêncio intermitente, um espaço vazio entre a saída das ambulâncias e a chegada do guincho, um vácuo no qual a mente de Elias vagava. Ele pensou na promessa que havia feito ao seu filho na manhã, sobre ajudá-lo a montar um quebra-cabeças complexo após o trabalho. A banalidade daquela promessa era reconfortante agora. Era essa a força motriz, o pequeno lembrete de que ele precisava retornar inteiro, a razão silenciosa que o impulsionou a agir. Não era heroísmo grandioso, mas a necessidade simples e urgente de garantir seu retorno para casa. Ele observou um pequeno fragmento de metal queimado, retorcido em uma forma quase artística, refletindo a luz pulsante. O objeto, antes parte de uma máquina funcional e veloz, era agora uma escultura de destruição. A fragilidade da estrutura humana diante de tamanha força era um pensamento inquietante. Ele inspirou profundamente o ar noturno, sentindo o frescor da mudança de temperatura. A noite prometia ser longa, mas havia uma estranha sensação de paz que começava a se instalar, uma quietude que vinha após a tempestade, uma certeza de que ele tinha cumprido naquele momento caótico seu propósito mais fundamental. Os detalhes da cena eram gravados em sua memória com uma nitidez quase fotográfica. O brilho úmido dos olhos da senhora Helena, quando ela percebeu que estava segura, o ruído sibilante do pneu furado murchando, a textura das luvas dos paramédicos roçando sua pele, enquanto verificavam seus sinais vitais. Cada microdetalhe compunha o quadro de uma noite inesquecível, um ponto de inflexão que ele sabia que demoraria muito a processar por completo. A exaustão física cedia lugar a uma lucidez estranha e superreal. Ele estava lá, intacto, mas transformado pelo fogo e pela urgência do segundo. Ele podia sentir o cheiro de sabão em pó vindo da sua própria roupa, um cheiro doméstico e seguro que parecia totalmente deslocado naquele cenário de destruição controlada. Continua a descrição detalhada e o volume de texto.
A onda de choque ainda vibrava em seus ossos, um resíduo estranho da adrenalina que havia inundado seu corpo poucas horas antes. Era um contraste absurdo. O calor intenso, o cheiro de ozônio e metal derretido que ainda parecia impregnar as fibras de sua roupa de trabalho, agora substituído pelo frio gelado do ar-condicionado do escritório. Ele olhava para o documento, a folha de papel branco, espessa e com uma diagramação fria e corporativa, que selava seu destino imediato. O carpete cinza, que absorvia qualquer som de passos apressados e parecia projetado para anular a voz, agora se estendia como um pântano silencioso, engolindo qualquer ruído de protesto que ele pudesse tentar emitir. A luz fluorescente, sempre constante e cruel, revelava cada imperfeição na mesa de madeira laminada, cada arranhão que contava histórias de rotinas intermináveis e sonhos arquivados. O zumbido sutil da eletricidade nas paredes, um som de alta frequência que só se notava no silêncio absoluto, era a única trilha sonora para o seu naufrágio profissional. Ele fechou os olhos por um instante, e o mundo cinza do escritório desapareceu, substituído pelo inferno momentâneo da manhã. A memória da emergência era vívida, quase palpável. O rugido seco do motor falhando, o cheiro doce e nauseante da gasolina vaporizando no calor, e aquele estalo alto, como um chicote que se quebra, que antecedeu as chamas de verdade. Ele podia sentir novamente a tensão nos músculos de suas costas, o esforço bruto para dobrar o metal da porta que havia emperrado com o impacto, e o peso do corpo da executiva em seus braços, um peso inerte, desmaiado pelo choque. A poeira do asfalto levantada pelo vento quente e o cheiro de fumaça acre e sintética chicoteavam sua pele e ardiam em seus olhos, uma sensação que parecia tatuada em sua memória olfativa e tátil. Sua garganta ainda doía levemente por ter gritado instruções para os curiosos e para ter inalado aquela fumaça espessa, escura, que prometia sufocamento rápido. A gratidão que ele esperava, ou pelo menos uma pausa para processar o trauma, nunca veio. Em seu lugar veio a indiferença polida, embrulhada em jargão impessoal de reestruturação e otimização de pessoal. Era como se a ação instintiva de salvar uma vida tivesse sido descontada como um erro de cálculo, uma inconveniência que perturbou a ordem fria da hierarquia e do orçamento. Ele tocou o bolso, onde o papel da demissão estava dobrado em 4, uma borda afiada cutucando a palma de sua mão através do tecido da calça. Essa dor física minúscula era mais fácil de processar do que o buraco vazio deixado pela sensação de traição. O que o preocupava, no fundo, não era o orgulho ferido, mas a logística implacável da sobrevivência. A imagem de seu filho, esperando por ele na saída da escola, com a mochila colorida de heróis de desenho animado e o sorriso desdentado, impulsionava um medo primário, visceral. Como explicar que o herói da manhã era o desempregado da tarde? Ele precisava daquele salário, daquele seguro básico de saúde que cobria os pequenos resfriados e as visitas de rotina que eram essenciais para a tranquilidade de um pai solteiro. A visão do pequeno quarto deles, aconchegante mas apertado, onde a luz da manhã sempre entrava pela janela torta e iluminava os desenhos pregados na parede com fita adesiva, era agora um lembrete vívido do que estava em risco. A hipoteca simbólica daquele lugar pairava sobre ele, exigindo atenção imediata, independentemente do heroísmo realizado ou da injustiça sofrida. O copo de água gelada que estava sobre a mesa, intocado, condensava pequenas gotas que escorriam lentamente pela lateral, formando um pequeno círculo úmido sobre o porta-copos de cortiça, que absorvia a umidade com uma lentidão desesperadora. Ele observou essa microtragédia hídrica com uma atenção desnecessária, usando-a como uma âncora para evitar que sua mente girasse em espiral de ansiedade. O silêncio que se seguiu à saída apressada da executiva era ensurdecedor. Um vácuo onde antes havia a promessa de um futuro estável. O cheiro de café frio e esquecido, azedo e amargo, pairava no ar, misturando-se ao perfume suave e caro que a chefe sempre usava. Uma fragrância floral e distinta, que agora parecia zombar da situação. Cada detalhe do ambiente,
Desde o reflexo distorcido de seu próprio rosto no monitor desligado, até o ruído distante do trânsito na avenida lá embaixo, parecia amplificado e distorcido pela lente do desespero silencioso. Ele sentia o peso de cada dia de trabalho, de cada hora extra, dedicada a construir algo que foi desmantelado em 3 minutos e 20 segundos de conversa fria e oficial. A textura rugosa da calça, que ele havia passado a ferro com tanto cuidado na noite anterior, agora coçava levemente sua pele, um pequeno incômodo físico adicionado à montanha crescente de preocupações emocionais. Ele respirou fundo, tentando absorver o máximo possível daquele ar inútil e condicionado, preparando-se para a longa e incerta caminhada de volta para casa. Era preciso reavaliar cada passo, cada pequena economia, cada promessa feita ao seu filho sobre o próximo brinquedo ou a próxima viagem curta ao parque temático da região. O plano de poupança, meticulosamente construído ao longo dos anos, agora parecia um castelo de cartas pronto para desmoronar com o primeiro vento forte. Ele lembrou-se do som específico da chave girando na porta da frente de casa, um som familiar e reconfortante que ele esperava ouvir novamente em breve. Ele precisava manter a rotina, a aparência de normalidade, para proteger o pequeno mundo de seu filho da turbulência que acabava de engoli-lo. O sol da tarde, filtrado pelas persianas metálicas da janela do escritório, projetava listras de luz fria no chão, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar imóvel, indiferentes ao drama humano. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O cheiro de café instantâneo pairava no ar da minúscula cozinha, misturando-se com a fragrância suave e levemente adocicada do shampoo infantil que ele usara para lavar os cabelos da filha na noite anterior. A luz da manhã, pálida e fria, infiltrava-se pelas persianas de vinil desgastadas, projetando listras tênues e horizontais sobre o piso de azulejo que ele havia esfregado diligentemente, mas que ainda assim retinha uma pátina de uso e tempo. O silêncio era profundo, apenas interrompido pelo zumbido ritmado e grave do motor da geladeira antiga, um som familiar que servia como o pulso constante daquele pequeno universo. Ele segurava a caneca de porcelana que tinha uma pequena lasca quase imperceptível na borda superior. Um defeito que ele conhecia há anos, e o calor reconfortante do líquido aquecia a palma de suas mãos. A ponta dos seus dedos ainda parecia reter a memória tátil daquele papel, o envelope pardo e áspero que continha a notificação de término. A tinta escura, impressa com uma frieza burocrática, parecia zombar da magnitude da injustiça que ele sentia. Ele afastou a memória imediata do escritório, o carpete cinza chumbo, a mesa polida de madeira escura e a voz monocórdica que proferiu as palavras de descarte, focando, em vez disso, nos detalhes do seu entorno. Havia um pequeno arranhão na superfície do balcão de fórmica, feito anos atrás, quando ele tentou consertar um brinquedo de corda, e ele traçou o contorno irregular com a unha, buscando aterrar-se na realidade palpável daquele momento. Na sala adjacente, o som delicado e rítmico de blocos de montar batendo uns nos outros ecoava, um som de brincadeira despreocupada, que era a única melodia que importava agora. Sua filha, em sua inocência infantil, não tinha noção da tensão densa que pairava sobre a casa, nem do peso do futuro incerto que ele carregava em seus ombros. Ele visualizou a maneira como os raios de sol, agora um pouco mais fortes, deveriam estar capturando o dourado dos cabelos dela, enquanto ela se concentrava na construção de alguma estrutura fantástica. A imagem era um bálsamo, um lembrete do porquê ele suportava a náusea da ansiedade. Ele inalou profundamente, tentando dissipar o odor persistente e quase fantasma, de fumaça e óleo queimado que parecia ter impregnado suas roupas, e, de alguma forma, suas narinas, desde o incidente. Era um cheiro cáustico, metálico, que contrastava dolorosamente com o aroma suave da baunilha sintética do difusor de ambiente que ele mantinha perto da janela. A sensação do calor intenso, o calor que emanava do capô retorcido do veículo, ainda podia ser evocada com um mero fechar de olhos. Ele podia sentir o esforço muscular,
A tensão nos ombros e no bíceps enquanto puxava a porta emperrada, a adrenalina pura que saturou seu sistema e o manteve funcionando muito além dos limites normais de exaustão. Era surreal pensar que a mesma força que ele empregou para salvar uma vida havia resultado na perda de sua própria segurança profissional. Seus olhos se moveram pela prateleira acima da pia, onde se acumulavam pequenos objetos que contavam a história de sua vida frugal. Potes de temperos genéricos, uma pequena estatueta de cerâmica que sua filha havia pintado na escola, e o antigo rádio de pilha que ele usava para ouvir as notícias. A poeira fina, quase imperceptível, assentava-se sobre esses artefatos, um lembrete silencioso da passagem lenta do tempo e da necessidade constante de manutenção. Ele notou que a estatueta de cerâmica precisava de uma limpeza, o verniz levemente opaco, e ele se prometeu dedicar tempo àquela tarefa mundana mais tarde, uma forma de encontrar ordem no caos emocional. O tecido da sua camiseta de algodão, lavada inúmeras vezes, era macio e familiar contra sua pele, um conforto simples em meio à complexidade avassaladora. Ele podia ouvir o som distante dos pássaros lá fora, um chilrear matinal que era alheio às preocupações humanas, um ciclo de vida que continuava indiferente aos dramas de demissões e atos heróicos. A textura da espuma do café levemente amarga dissolvia-se em sua língua, e ele sentiu um breve momento de clareza. Não importava a frieza do mundo corporativo, nem a ingratidão. O que importava era o calor aqui dentro, a respiração regular da sua filha, a promessa de um novo dia que exigia sua presença e sua força. Ele apertou a caneca novamente, absorvendo o calor, preparando-se para o dia de procurar novas oportunidades, mesmo que a incerteza pairasse como uma névoa densa sobre o horizonte. Ele se levantou, sentindo o leve rangido do assoalho de madeira sob seus pés. Um som que era tão parte daquele lugar quanto a luz que entrava pela janela. A jornada, ele sabia, seria longa e exigiria uma reserva de paciência e determinação que ele mal sabia possuir. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. A brisa fria da tarde, vinda da fresta da janela mal vedada, deslizava pela sua pele, um contraste gélido e cortante com o calor residual que parecia ainda impregnar cada fibra de suas roupas, um eco persistente e doloroso daquela manhã aterrorizante. Ele estava sentado na beira do sofá desgastado, cujas molas faziam um pequeno som de ranger familiar e melancólico a cada movimento mínimo que ele ousava fazer. Um ruído que geralmente trazia a sensação reconfortante de lar, mas que agora apenas sublinhava o silêncio pesado e opressor daquele pequeno e modesto apartamento. O cheiro de café requentado pairava no ar estagnado, misturando-se sutilmente com o aroma suave e adocicado do sabonete líquido infantil que ele usava religiosamente para lavar o cabelo da filha, uma fragrância de inocência que o fazia apertar os punhos de frustração contida. O papel da notificação de dispensa, amassado e amarrotado de forma quase violenta no bolso de sua calça de trabalho, parecia pesar muito mais do que seu valor material, talvez uma tonelada de expectativas destruídas. Ele podia sentir as bordas ásperas e inflexíveis do papel, mesmo através do tecido resistente da sarja. Como era possível? Um dia antes, ele era, sem dúvida, um herói, sentindo a potência visceral da adrenalina, enquanto puxava o corpo inerte de sua superiora do veículo, que já começava a ser irremediavelmente engolido por chamas traiçoeiras e ávidas, que lambiam a pintura com ferocidade incontrolável. No dia seguinte, ele era simplesmente mais um nome em uma lista fria de cortes orçamentários, descartado com uma frieza clínica e uma indiferença que beirava o completo absurdo e a absoluta ingratidão. A lembrança do fogo era incrivelmente vívida e perturbadora. O barulho surdo e ameaçador do motor em colapso, o chiado cortante do metal se contorcendo sob o calor extremo, o calor escaldante que fazia os pelos de seus braços se encolherem instintivamente, e o gosto metálico e amargo de medo e fuligem que havia preenchido sua boca durante aqueles minutos eternos. Ele fechou os olhos com força,
tentando inutilmente afastar a imagem do rosto pálido e assustado dela, a chefe, enquanto ele a arrastava vigorosamente para a segurança relativa do canteiro gramado, longe do perigo iminente. Aquele momento, aquele breve e fugaz instante de conexão humana crua e desesperada, onde não havia cargos, apenas vida e perigo real, parecia ter sido completamente apagado da memória dela com a mesma facilidade e desprezo com que se apaga uma lousa suja. A ingratidão, ele pensou com amargura crescente, não era apenas um golpe no seu orgulho ferido. Era um soco direto e doloroso no estômago do seu planejamento futuro cuidadosamente elaborado, um ataque cirúrgico e direto à estabilidade mínima que ele lutava com unhas e dentes para proporcionar à sua filha. Ele tinha prometido a si mesmo que ela jamais sentiria a mesma insegurança financeira ou a mesma sensação de abandono que ele havia sentido dolorosamente na juventude. E agora, essa promessa sagrada estava suspensa no ar rarefeito da incerteza, ameaçada pela crueldade corporativa. O piso de madeira antiga rangia levemente sob seus tênis gastos, enquanto ele se levantava, movendo-se com a lentidão de quem carrega um peso invisível, para olhar pela janela embaçada. Lá fora, o crepúsculo avançava, tingindo o céu de tons suaves de lavanda e laranja que se mesclavam em um espetáculo de beleza indiferente à turbulência interna que o consumia. Ele podia ouvir os sons distantes e abafados da vida da cidade em movimento, o murmúrio constante e rítmico de um tráfego leve, o latido ocasional e estridente de um cão vizinho, e mais perto e mais íntimo, o zumbido quase inaudível do pequeno refrigerador na cozinha, trabalhando arduamente para manter o leite da manhã dela fresco e pronto. Cada um desses sons cotidianos e mundanos era um lembrete urgente da rotina preciosa que ele precisava desesperadamente proteger e sustentar. Ele se lembrou da textura do volante daquele carro, quente e mole sob suas luvas protetoras, que ele havia usado por um instinto profissional, um hábito de segurança que agora parecia ironicamente fútil. Lembrou-se do cheiro penetrante de plástico derretido misturado de forma bizarra com o perfume caro e distinto que ela sempre usava, um perfume que agora ele associava permanentemente e de forma inescapável ao perigo, ao fogo e à profunda decepção. A luz fraca da luminária de chão da sala, uma luz amarelada e tênue que prometia um calor que não se concretizava, refletia na tela escura do seu celular, que jazia intocado e silencioso sobre a mesinha lateral. Ele precisava urgentemente ligar para o serviço de creche, precisava começar a vasculhar as plataformas de emprego para uma nova colocação imediatamente, mas a inércia, a pura e sufocante incredulidade da situação, o prendia naquele estado de suspensão. Ele tocou o local em seu antebraço onde havia sentido a faísca do calor mais intenso. Uma pequena área da pele que parecia vibrar com uma memória tátil de queimadura. A demissão não fora comunicada de forma agressiva ou explosiva. Fora fria, profissionalmente calculada, quase robótica em sua execução. Ela havia usado palavras vazias como reestruturação, ajustes de pessoal e nova direção estratégica. Nenhuma menção sequer ao ato de resgate, nenhuma expressão de gratidão, apenas a folha de demissão padronizada e insensível. A caneta que ela usara para assinar, ele se recordava com clareza estranha. Era de metal escovado, pesada e imponente. E o som seco e mecânico do clique da caneta ao ser guardada de volta na gaveta da mesa de mogno parecia ter selado seu destino com uma sonoridade cruelmente definitiva. Ele se moveu lentamente para a cozinha, a área mais organizada e metódica do pequeno espaço. A bancada estava impecavelmente limpa, um reflexo de seu esforço metódico e quase obsessivo para manter o caos sob controle em sua vida. Ele pegou um copo de água, a frieza instantânea do vidro em sua mão, oferecendo um pequeno e bem-vindo âncora na realidade fragmentada. A água desceu gelada, um choque bem-vindo que despertou seus sentidos. Ele considerou a ironia mordaz da situação de um ângulo mais amplo, tentando encontrar algum significado na desordem. Ele havia arriscado sua própria segurança física,
a possibilidade de um ferimento grave que o afastaria de sua responsabilidade primordial como pai. Tudo em nome de um princípio fundamental de humanidade, de dever para com o próximo, mesmo que esse próximo fosse a pessoa que detinha o poder absoluto sobre seu sustento e futuro. Esse ato de altruísmo instintivo havia sido friamente recompensado com o descarte imediato. Isso o forçava a uma reavaliação completa e dolorosa de sua filosofia de trabalho, de sua crença na justiça corporativa. Ele pensou nos detalhes minuciosos e insignificantes daquele dia fatídico, o sol forte que ofuscava a estrada sinuosa, a poça invisível de óleo que contribuíra para o deslizamento descontrolado do carro dela, o som agudo e penetrante do alarme do veículo antes que as chamas se tornassem visíveis e ameaçadoras. E depois, a quietude momentânea. A quietude enquanto ele a carregava, o peso surpreendentemente leve de seu corpo, a textura do cabelo dela roçando sua bochecha suja de fuligem. Tudo isso agora era apenas um prelúdio amargo e sem sentido para um bilhete de demissão padronizado. O mundo corporativo parecia ter um cinismo ilimitado, uma capacidade assustadora de separar o ato heróico da transação financeira com uma facilidade perturbadora e desumana. A cor do tapete de sua sala, um bege desbotado e cansado, parecia absorver toda a luz e a pouca esperança que ainda pairava no ar. Ele precisava de força, não apenas para si mesmo, para suportar a injustiça, mas para o pequeno ser que confiava nele incondicionalmente. Ele podia ouvir a respiração suave e rítmica da filha, dormindo no quarto ao lado, um som que era ao mesmo tempo uma bênção inestimável e uma responsabilidade esmagadora. Ele prometeu a si mesmo que esse revés, por mais brutal e injusto que fosse, não definiria a próxima etapa de sua jornada, não o paralisaria. Ele precisou de um momento para processar a injustiça flagrante, a falta de reconhecimento, a sensação de ser usado e jogado fora como um objeto descartável. Mas ele não permitiria que isso se transformasse em paralisia total. A vida, afinal, não esperava pacientemente pela cura das feridas emocionais profundas. Ela exigia ação imediata, exigia a próxima refeição na mesa, a próxima conta paga pontualmente, o próximo sorriso genuíno de sua filha. Ele sabia que a dor da traição profissional era real, mas a necessidade de seguir adiante era infinitamente maior. Era uma força motriz irrefreável que superava o desânimo. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. O cheiro de café fraco e de torradas ligeiramente queimadas pairava na cozinha pequena, misturando-se com uma nota sutil e persistente de fumaça que ele percebia apenas quando respirava fundo, um resquício fantasmagórico da intensidade da véspera. A luz da manhã, ainda fria e indecisa, filtrava-se pelas persianas horizontais, cortando o ar em faixas douradas e revelando a dança microscópica das partículas de poeira no ambiente. Ele observava esse balé silencioso enquanto segurava a caneca de cerâmica rachada, o calor familiar e reconfortante contrastando violentamente com o frio glacial que sentia no peito. A sensação era de ter sido atingido por uma onda de choque emocional, uma vibração dissonante que continuava a ecoar muito tempo depois do evento traumático. Sobre a mesa de fórmica branca, que já tinha visto dias melhores e ostentava marcas de canetas e copos esquecidos, repousava o envelope. Branco, pesado, oficial. A textura do papel era lisa e fria ao toque, quase sedosa, uma ironia cruel considerando o teor áspero e impessoal que continha. Ele mal precisava reler as palavras corporativas padronizadas sobre reestruturação de pessoal e incompatibilidade com as novas diretrizes operacionais. Cada sílaba parecia ter sido projetada para minimizar o custo humano e maximizar o distanciamento, transformando um ato de gratidão em um item de lista de verificação administrativa. O contraste entre o rugido ensurdecedor das chamas, o cheiro metálico e acre do combustível queimando, e o silêncio burocrático daquele papel era quase insuportável. Ele fechou os olhos, e a memória veio com a clareza de um pesadelo recém-terminado. O estacionamento da empresa, geralmente um mar cinzento e monótono de veículos,
transformado em um palco de caos. A cor vermelha do veículo da chefe, antes um símbolo de status e poder, agora envolta em labaredas amarelas e laranjas que lambiam o céu da tarde. O som, o som, não era apenas o fogo, era o estalo das peças internas cedendo ao calor, o assobio agudo do vapor escapando, o grito abafado que ele soube pertencer à chefe, presa pelo cinto. A adrenalina tinha sido um motor puro, um instinto primordial que anulou qualquer medo ou lógica. Ele se lembrava da sensação da maçaneta, quente ao ponto de queimar a palma, mas não o suficiente para detê-lo. A força bruta necessária para arrancar a porta parcialmente deformada. O cheiro de seu próprio suor misturado ao monóxido. Ele podia sentir novamente a textura do tecido do assento de couro sintético sob seus dedos, o cheiro de ozônio e queimado impregnando suas roupas. O alívio momentâneo, profundo e gutural, ao ver o corpo da chefe, inerte, mas respirando, fora do perímetro de perigo. A gratidão momentânea no olhar dela, antes que o choque tomasse conta. A sensação de ter feito a coisa certa, a única coisa possível, inundando-o como uma maré quente. E então, menos de 12 horas depois, a frieza cortante da mesa de mogno no escritório dela, o olhar desviado, as palavras vazias. A mão dele, que tinha lutado contra a morte, agora segurava um aviso de desligamento. Na sala adjacente, os sons leves da vida de sua filha, Maia, eram um bálsamo. O arrastar de um ursinho de pelúcia favorito, já gasto e com um olho solto, sobre o assoalho de madeira. O murmúrio de uma conversa imaginária com suas bonecas, onde ela era a heroína de todas as narrativas. Ele se levantou e caminhou descalço, sentindo a aspereza do chão sob seus pés. Um lembrete constante da realidade tátil, da necessidade de continuar. Os quadros na parede do corredor eram pequenas janelas para a alma de Maia. Desenhos a giz de cera, saturados de cores impossíveis e formas alegres. O sol era sempre um círculo gigante, amarelo vibrante, com raios que pareciam espetar a felicidade no papel. O céu era um azul irreal, quase elétrico, e as figuras humanas, incluindo ele próprio, eram representadas com sorrisos largos e mãos gigantescas, prontas para abraçar o mundo. Ele tocou levemente um dos desenhos que retratava uma figura de palito desajeitada, ele, segurando um balão vermelho, a esperança talvez. A cola que Maia usou para anexar glitter prateado ainda soltava pequenos fragmentos, que brilhavam fugazmente sob a luz fraca. Essa fragilidade e beleza infantil eram o seu ancoradouro. Era por causa desse universo de cores puras que ele não podia se permitir cair na amargura ou na autocomiseração. Ele tinha agido por instinto, um instinto que transcende contratos de trabalho e relações hierárquicas. O ato de salvar uma vida não se anula por um papel timbrado. Ele permanece como um fato imutável e moralmente sólido, independentemente da resposta ingrata que se seguiu. O apartamento era pequeno, mas repleto da história de sua pequena família. A estante de livros, inclinada levemente para a esquerda, estava cheia de romances de capa mole e livros didáticos infantis. O cheiro dos livros antigos, de papel oxidado e poeira doce, era reconfortante. Ele notava o pequeno arranhão que havia feito na borda da cômoda quando a mudou sozinho no ano passado. Cada imperfeição material era uma marca de esforço e sobrevivência. A geladeira, com seu zumbido constante, ligando e desligando em ciclos rítmicos, parecia imitar a pulsação ansiosa de seu próprio coração. Sobre a porta metálica, ímãs de lembrança seguravam bilhetes e listas de compras. Um mosaico desorganizado de prioridades diárias que agora precisavam ser drasticamente revisadas. Ele pegou a caneca, o líquido já morno. O sabor amargo do café ecoava a sensação de injustiça, mas, estranhamente, também a sensação de liberdade. A necessidade urgente de encontrar um novo caminho, não apenas para pagar as contas, mas para reafirmar seu valor, agora estava clara. Ele não era definido por uma folha de papel ou pela miopia ética de sua antiga empregadora. Ele era definido pelo ato de coragem que ela tentou apagar com tinta.
Ele voltou à sala observando Maya brincar. Seus movimentos eram despreocupados, sua risada, um som cristalino que quebrava a tensão do ambiente. Ele percebeu que, no fundo, o que importava era a confiança que ela depositava nele, a certeza de que ele era invencível e bom. Essa era a verdadeira remuneração, a qual nenhuma empresa poderia demitir. A luz da manhã avançava, aquecendo o assoalho e dissipando a névoa fria da noite. Os móveis simples, a poltrona gasta onde ele lia para Maya todas as noites, o tapete desbotado que cobria um buraco no taco, todos pareciam testemunhas silenciosas de sua resiliência. Ele sentou-se na poltrona, respirando fundo, sentindo o tecido macio e familiar. A vida era cheia de reveses inesperados, como um carro em chamas ou um aviso de demissão sem sentido, mas a capacidade de se levantar e proteger aqueles que amamos era a única métrica que ele aceitava. A injustiça era um fardo pesado, mas a responsabilidade de ser um porto seguro era um privilégio que lhe dava força. O sol agora batia diretamente no envelope branco sobre a mesa, destacando sua insignificância contra o vasto horizonte de possibilidades que se abria. Ele sabia que o caminho adiante seria íngreme e incerto, mas a memória do calor intenso daquele fogo e a certeza de que ele tinha superado algo muito pior do que a mesquinhez corporativa lhe davam um estranho senso de propósito renovado. O cheiro de fumaça, embora desagradável, era um emblema de sua vitória moral. Continua a descrição detalhada e o volume de texto. Tadeu. Liam apertou o envelope pardo em suas mãos, o peso do papel simbolizando o fim abrupto de sua estabilidade. Não era apenas o emprego, era a rotina, o plano de saúde e a promessa de uma vida estável para seu filho pequeno, Léo. Ele podia aceitar a ingratidão, mas a injustiça o dilacerava. Ele havia arriscado tudo para tirar Eleanor daquele veículo retorcido e fumegante, e o agradecimento veio na forma de um encerramento forçado. Ele estava no estacionamento pronto para ir embora, quando a viu. Eleanor estava parada ao lado de sua nova e visivelmente mais robusta SUV executiva. Ela não parecia a chefe fria de horas atrás. Ela parecia quebrada. Seus olhos estavam vermelhos e ela segurava uma xícara de café com as duas mãos, tremendo levemente, apesar do dia ameno. Liam, ela começou, a voz áspera quase um sussurro. Você está indo embora. Sim, senhora Eleanor. Ele respondeu, mantendo a voz firme e profissional, uma máscara de indiferença que lhe custava um esforço tremendo. A reestruturação corporativa é implacável, parece. Eleanor deu um passo hesitante em sua direção. Não é sobre a reestruturação, Liam. Não inteiramente. Sente-se. Ele hesitou, mas a fraqueza em seu rosto o convenceu. Eles se sentaram em um banco de concreto próximo à entrada do prédio. O sol da manhã destacava a exaustão em seu rosto. Quando aquilo aconteceu, Eleanor começou, gesticulando para a vaga onde o resgate tinha ocorrido. Eu percebi que estava vivendo uma farsa. Eu estava construindo minha vida dentro de uma estrutura que não se importava com nada além de lucros e aparência. O acidente revelou uma falha grave nos protocolos de segurança do nosso antigo veículo corporativo, algo que a alta gestão estava ativamente escondendo. Quando você me puxou para fora, você não me salvou apenas do fogo. Você expôs o perigo. Liam franziu a testa. E isso me custou o emprego? Porque a empresa o demitiria por ser um herói. Eleanor suspirou, a vergonha evidente. Porque eles não queriam heróis. Eles queriam silêncio. Eles temiam que sua história chamasse a atenção para o que realmente havia acontecido. Que a empresa negligenciou a manutenção de veículos. Para a gestão, você era uma responsabilidade, um ponto focal emocional que precisava ser removido para que eles pudessem controlar a narrativa. Ela olhou para o envelope em suas mãos. A demissão veio diretamente do conselho, Liam. Fui forçada a assinar o comunicado, a agir como a executiva fria que eles esperavam que eu fosse. Mas, na verdade, eu passei a noite inteira pensando no que você fez. E na covardia que eu demonstrei hoje. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E Liam, o homem que acabava de ser dispensado de forma humilhante,
Encontrou-se estendendo a mão instintivamente para oferecer um lenço de papel. Você está bem, Eleanor? Ele perguntou, ignorando a raiva que deveria sentir. O choque é real. Você viu a morte de perto. A empatia genuína de Liam a atingiu como um choque elétrico. Ela balançou a cabeça, recuperando a compostura, mas com uma nova determinação nos olhos. Não, eu não estou bem, mas pretendo ficar. Eu não posso mais trabalhar para pessoas que valorizam a imagem corporativa mais do que a vida humana e a decência. Eu tenho recursos, Liam, e o que eu não tenho é o que você tem. Integridade inabalável e a capacidade de manter a calma sob pressão extrema. Ela se inclinou para a frente. Eu estava prestes a entregar minha própria carta de demissão. Mas não vou sair de mãos vazias. Eu vou usar meus recursos para começar algo novo, algo que realmente ajude as pessoas, focado em consultoria de segurança e resposta a emergências, onde a vida é a prioridade zero. E eu preciso de um parceiro. Um parceiro que eu confie de verdade. Liam ficou em silêncio por um longo momento, processando a reviravolta bizarra. De demitido a sócio em potencial, tudo em 10 minutos. Você está me oferecendo um emprego, um novo começo, fora desta estrutura. Ele disse devagar. Mais do que isso. Estou lhe oferecendo a chance de construir algo onde sua decência seja um ativo, não uma ameaça. Com a minha experiência administrativa e seu heroísmo prático, podemos fazer a diferença. E sim, Liam, as condições seriam muito melhores do que qualquer coisa que esta corporação poderia lhe oferecer. A expressão no rosto de Eleanor era de súplica, de alguém buscando redenção através da ação correta. Liam pensou em Léo, em seu sorriso, na estabilidade que ele precisava. Ele pensou no fogo e na coragem que encontrou naquele momento. Ele sabia que não poderia voltar a ser apenas um número. Ele sorriu. O primeiro sorriso sincero que sentiu desde que recebeu a notícia da demissão. Parece que a reestruturação que eu realmente precisava não era a deles, mas a minha própria. Eu aceito, Eleanor. Vamos construir isso. 6 meses depois, o sol entrava pelas janelas do pequeno, mas movimentado escritório da nova empresa de consultoria. O logotipo, simples e forte, simbolizava confiança e proteção. Liam estava ao telefone, finalizando um contrato importante para uma organização sem fins lucrativos, enquanto Eleanor, sentada em sua mesa, observava o movimento com um orgulho quieto. Eles haviam prosperado. A história de Liam, a forma como ele agiu rapidamente, salvando uma vida sem pensar nas consequências, tornou-se a espinha dorsal de sua filosofia de negócios. Eles não vendiam apenas segurança, eles vendiam responsabilidade. Eleanor desligou a chamada e se aproximou de Liam. O cliente gostou do seu plano de resposta. Sua abordagem metódica, Liam, é incomparável. Mal posso acreditar que o conselho de diretores pensou que poderia simplesmente descartar você. Liam riu, passando a mão pelo cabelo. Eles fizeram o maior favor da minha vida, Eleanor. Agora eu posso buscar Léo na escola sem a rigidez dos horários corporativos e ainda construo algo que me enche de orgulho. Eleanor assentiu, seus olhos brilhando. É a prova de que, às vezes, o maior desastre é apenas o catalisador para a melhor oportunidade. E a decência sempre encontra seu caminho. Eles trocaram um olhar de satisfação mútua. Liam havia encontrado não apenas um novo emprego, mas um propósito renovado e uma parceira de negócios que se tornou uma amiga leal. Ele pegou sua mochila, pronto para o último compromisso do dia. Buscar seu filho. Olhando para a cidade vibrante lá fora, ele sentiu uma gratidão imensa por aquele fogo que, ironicamente, acendeu a luz sobre o caminho que ele deveria seguir. É incrível como a vida pode virar de cabeça para baixo e se encaixar perfeitamente, provando que a bondade sempre compensa. E se você gosta de histórias onde a justiça prevalece e os heróis inesperados encontram seu lugar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder a próxima aventura de superação.